Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Hoje nós estamos meditando no livro de Atos, no capítulo de número 27. E o título da mensagem é Paulo é mandado para a Itália. O naufrágio do navio. Que diz o seguinte: como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo a alguns outros presos a um centurião por nome Júlio da corte Augusta. Vamos repetir. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio da corte Augusta. E embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia. Estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom. E Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra e na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante. Navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona, e costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia, ou no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia. Glória a Deus, aleluia, Jesus, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento, da África e do couro, e invernar ali. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento,
dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas. E caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: Fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta. E assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de nós, mas somente o navio. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, este esteve comigo. Vou repetir. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. Importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim, como a mim me foi dito. É contudo necessário, irmãos, dar numa ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma a outra banda do mar, no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de uma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. E passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E quando o dia vinha, Paulo exortava a todos
que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos. E partindo, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não reconheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alcançando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio. E fixa a proa, ficou imóvel. Mas a popa abria-se com as forças das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra salvo. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, nós vejamos aqui, nesta mensagem, que Paulo, após ter tido lá aquele desfecho final, junto ali com o rei Agripa e Festo, e Paulo já tinha pedido que fosse enviado a César, exatamente porque César era o grande rei, o grande juiz que julgaria Paulo, e Paulo teria a chance, de se livrar de uma vez por todas de todas as acusações que eram feitas a ele, E aí, então, tomaram-se a decisão de enviar Paulo, a Augusto César na Itália, E eles estavam em Cesareia e eles queriam levar Paulo para ser julgado em Jerusalém. E Paulo então pediu que fosse apresentado a César, Augusto César, para que ele pudesse ter a última chance de se escapar. No caso de Paulo, Paulo não tinha sido condenado por nenhuma instância, mas queriam matá-lo desde a primeira acusação, desde a primeira instância lá. Então Augusto César para Paulo representaria o Supremo Tribunal Federal, a última instância, E Paulo, o que aconteceu com Paulo, Após, aleluia, Jesus, o finalzinho do capítulo 26, está escrito o seguinte, Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Paulo perguntou para o rei Agripa.
bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo: porventura, provera a Deus que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto dessas cadeias. Dizendo ele isto, se levantou o rei Agripa e o governador e Berenice e os que com ele estavam assentados. E apartando-se dali, falaram uns com os outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte ou de prisão. E Agripa disse a Festo: bem podia soltar-se este homem, se não houvera apelado para César. Então Paulo teve aqui, por um rei, que também tinha poder de julgar na cidade dele, ali no seu reduto, onde ele, na comarca dele, amigo de Festo, viu que Paulo não tinha culpa nenhuma, Ele disse para Festo, bem que poderia libertar este homem, liberar, se ele não tivesse apelado para Augusto César, o César Augusto, Aleluia, Pai. E aí, na sequência, exatamente Paulo foi enviado, para Augusto na Itália. Paulo é mandado para a Itália, o naufrágio do navio. Atos capítulo 27. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Ou seja, evidentemente que veio ali um centurião da corte do Augusto César, provavelmente Festo, ao enviar a Augusto ali todo o material do processo, da transferência de Paulo para ser ouvido por César Augusto, ele deve ter enviado, até Cesareia, o centurião da corte da qual ele comandava, Porque a palavra aqui é clara, É explícita e transparente. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália? Entregaram Paulo alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio, Adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Eu creio que aqui, nessa situação, esses amigos estavam dentro do navio, em alguns outros compartimentos, Estava viajando para lá por um outro motivo qualquer, estava no mesmo navio, e o Júlio, o centurião Júlio, permitiu que Paulo fosse visitar os amigos, até para que posicionasse aos amigos o que verdadeiramente estava acontecendo, Os que sabiam, os que não sabiam ficariam sabendo, E quais eram as intenções de Paulo, Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Os marinheiros, irmãos, eles conhecem o mar, exatamente como nós, motoristas, conhecemos a terra.
E é assim como os pilotos de avião conhecem o ar, né? O conhecimento profissional é um só, né? Assim como os pilotos de avião conhecem o ar, né? A direção, a altitude, conhece tudo lá em cima, né? E nós, motoristas aqui na Terra, também conhecemos tudo de estrada, sinalização, tudo nós conhecemos e sabemos como conduzir o nosso veículo dentro da lei, né? E nas condições climáticas que nos oferecem segurança para poder viajarmos. Assim também os comandantes, pilotos e todos os comissários ali responsáveis pelas navegações também conhecem o mar. Também conhece. Sabe tudo do mar para que possa ter uma navegação segura, né? E aqui a palavra afirma: e partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra e Lícia. E achando ali o centurião, um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. Ou seja, houve aqui uma baldeação, né? Houve aqui uma baldeação, né? Essa comitiva toda, esse pessoal todo, passageiros, né, passaram para outro navio, né? Aqueles que tinham pela justiça de ir para a Itália passaram para outro navio. Assim foi determinado e assim fizeram, né? E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona, né? Aqui, de acordo com o meu entendimento, eles navegavam bem próximo, né? Bem próximo das praias, né? Bem próximo de terras, porque no alto mar, né? O mar bravio é muito mais potente, muito mais poderoso para impedir as navegações. Aí eles vêm custeando, né? Perto das costeiras, para navegar com mais segurança e para a sobrevivência de todos, né? De acordo com o meu entendimento, foi isso que aconteceu. E costeando-a, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estavam a cidade de Lazéia. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a vossa vida. Ou seja, Paulo, como servo de Deus, varão valoroso, temente a Deus, lhe foi revelado pelo Espírito Santo do Senhor que eles haveriam de padecer muito ali naquela viagem. Seria uma viagem extremamente complicada. E extremamente complicada seria aquela viagem. Foi revelado a Paulo pelo Espírito Santo do Senhor, né? Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto
e no mestre do que no que Paulo diz, do que no que dizia Paulo, né? E a gente até entende, né? Hoje, depois de ser servo de Deus, né? A gente até entende a ignorância das pessoas ímpias, né? Eles crêem em tudo na ciência. Eles não crêem em revelação do Espírito Santo de Deus a nenhum homem, né? Ainda que fiquem pensativos, ainda que fiquem de alguma forma meio apreensivos, mas ele segue a ciência, né? E assim aconteceu aqui com esses responsáveis pelos presos que viajavam, que comandavam este navio, né? Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Ou seja, o risco de perda era muito grande, né? Do navio, ter problema com o navio, né? Problema mecânico com o navio, de perda de carga que seria lançada ao mar. As cargas saem de um destino, sai de um lugar direcionado a um destino, ela sai para chegar. As cargas não saem. É igualzinho encomendas que nós compramos através da internet e ali as empresas de entrega vêm entregar. Nós compramos, pagamos para receber, né? E aqui a situação era esta, da qual foi revelada a Paulo pelo Espírito Santo do Senhor, né? Varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia. Ou seja, o porto também não oferecia condições adequadas para que eles invernassem ali. Provavelmente faltaria alguma coisa, né? Para que eles pudessem ter ali uma estadia, uma permanência por alguns dias confortável, né? Provavelmente. Então se decidiram, por opinião da maioria, seguir em frente, né? E a divergência de Paulo acabou ficando de lado, né? Que é um porto de Creta, Fenice, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do couro e invernar ali. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se de velas, foram de muito perto, costeando a Creta. Aleluia, Jesus. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Ou seja, né, tarracaram da forma que podiam, se seguraram, né? Cada um se segurou da forma que pôde, né? Ali para poder ficar de pé, para não ficar caindo, batendo de um lado para o outro, bater cabeça, bater tudo, para não virar aquele estrangolo, né? Tarracaram, seguraram conforme pôde, né? Isso aconteceu, irmãos, pouco depois que Paulo tinha falado, eles decidiram seguir em frente. Estavam já bem próximo de onde queria chegar. Eles achavam que chegaria em segurança e que a conversa de Paulo seria em vão, né?
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha, chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levando este para cima, usaram de todos os meios. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa a Sirte. Amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós, agitado por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Ou seja, começaram a lançar tudo aquilo que era para chegar, né? Chegar no destino, lançarem na água para aliviar o navio, assim como fizeram com Jonas, né? Para tentar não morrerem todos, de acordo com o entendimento, com a determinação, com as regras de navegação, né? A primeira coisa que é feito quando vê esse perigo é aliviar as cargas, né? E assim foi feito, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Aleluia, Pai. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas. E caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de salvarmos. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Ou seja, dê ouvido às revelações do Espírito Santo do Senhor, quando usado por um varão fiel, valoroso e temente a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?